E aí, meus amigos, bom dia. Hoje, domingo, 28 graus, temperatura boa aqui em Vitória. E nós vamos falar sobre algo que acontece muito no Brasil e no mundo, tá? Que é sobre aqueles que são acumuladores compulsivos. Já ouviram falar? Ou até mesmo na TV? Eu já vi pessoalmente até, tá? São simplesmente pessoas que elas acham que tudo que elas têm ou que elas encontram vão fazer falta. Então elas vão lá e guardam um guardanapo, um shampoo, entendeu? Às vezes vazio, tá? E guardam uma peça eletrônica que nem funciona mais, televisão, geladeira, e tudo que está na geladeira nem mexe, até apodrece, não joga fora, não faz uma reciclagem, e por aí vai. Como elas não se contentam com aquilo que acumularam e elas já não conseguem mais andar nas suas casas, elas começam a colocar dentro do carro. Eu morava numa região que, apesar de ser uma região nobre, né, dos Estados Unidos, lá tem seus acumuladores também. E às vezes a gente entrava em determinadas casas assim, você não tinha espaço para andar. Entendeu? Que às vezes dava caso de polícia, a polícia não aceita esse tipo de coisa, dá prazo para a pessoa te limpar aquilo tudo, entendeu? Senão ela vai ter que ser expulsa da casa. Então, isso é um caso muito sério. Por quê? Essa é a grande pergunta. Por que as pessoas gostam de acumular coisas? Mas tem gente que acumula coisas até espirituais contra ela mesma. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, tudo bem? Então vamos lá. Para cada ação, tá, contra os princípios de Deus, vem acompanhada de uma reação avassaladora. E quem patrocina, né, são quebrados e princípios também não subsistirá. Olha só que interessante, tá? Essas pessoas acumulam, entendeu? Atitudes que quebram os princípios divinos, entendeu? Só que eles não conseguem entender que na hora que você começa a acumular, aquilo ali começa a tomar espaço na sua vida e você não consegue nem ter um relacionamento com Deus. E a reação não é nem do próprio Deus, é que você mesmo criou aquele monte de bagagem, um monte de mala, uma situação louca, estranha na sua vida. Então comece a pensar nisso. Não imagine só em pessoas acumulando coisas, mas pessoas que acumulam também a maldição de Deus para recair sobre ela tudo aquilo que ela plantou e que ela vai, obviamente, colher. Tá bom? Olha só esse texto de Provérbios 26, 27, 28, diz o seguinte: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece quem a feriu, e a boca lisonjeira causa ruína, pode causar queda. Então, esse é só um toque para você perceber que quem acumula coisas ruins contra os princípios de Deus, a tendência sua é a queda. Então, esqueça isso, tá? Vamos lá. Nós convivemos com estes dois opostos. E às vezes nós confundimos, né, com o imaginário vinculados a seus autores. Não são os deuses de sua geração que escurecem a visão. Olha o que fala isso. São os deuses da sua geração que escurecem a visão, tá? Ou seja, essas atitudes que você toma começam a tomar lugar do divino. Enquanto o divino está pronto para te oferecer o dom gratuito de Deus, você prefere afrontar aquilo que é maior do que você nem vê. Percebeu o perigo? Então, olha só.
Eles são deuses de sua geração que escurecem a visão. Provérbios 13, 7 diz: uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Percebeu? A contradição, eles já não conseguem coordenar nem quem eles são diante da sociedade, de tanta acumulação de coisas que eles vão fazendo na vida, tá? Tem gente que acumula coisas inúteis, tá? Na pretensão de uma eventual utilidade futura. A isso chamamos de síndrome de Diógenes, nome de um filósofo grego do século IV a.C., de Sinope, o nome do local, que vivia como um mendigo e dormia no barril. Mas os que juntam conhecimento chamamos de sábios destes nunca são pegos de surpresas fatais. Dá para imaginar um cara que tem muito conhecimento, como o Diógenes, e morar no barril? Não faz sentido, entendeu? Então, acaba esse acúmulo de informações também confundindo a cabeça do cara, ele não sabe nem para onde ele vai. Entendeu? Olha só essa. Os sábios, está em Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram o conhecimento, entesouram o conhecimento. Mas a boca do necio, quer dizer, do tolo, é uma ruína iminente. Percebeu? Então, você acumular o conhecimento, é uma coisa. Agora, você como um tolo, você vai destruir esse conhecimento. Vai ser uma queda total. Por isso que tem que haver um equilíbrio nessas coisas. Nós gostamos de definir tudo, mas nunca de sermos definidos. Para uma alegria de uns e a tristeza de alguns, essa tarefa já foi feita. E se autoprogramou para o up, né, e o down, a subida e a descida, né, de muitos, e sinalizou como o próprio contraditório, tá? É difícil isso, tá? É difícil, porque esse contraditório aqui, a palavra é antilego, né? É contra o logos. Difícil. Ter um bom dia é entender esse propósito agora. Se você não entender, vai ficar difícil também. Lucas, tá? Lucas 2:34b. Olha que interessante esse texto. E eu vou assim falar algumas, pelo menos 3 palavras aqui, como elas se traduzem no original, tá? Eis que este menino, se for o profeta Simeão, falou para Maria, tá? Eis que este menino está destinado, olha só, destinado, tanto para a ruína, e essa palavra ruína, ela no original, ela é pitosis, que quer dizer literalmente queda, tá? Caída. Ou seja, está falando que Jesus foi destinado para a queda e caída de muitos, tá? Mas também como para levantamento de muitos em Israel. Entendeu? Ou seja, quando você começa a tentar acumular coisas, não adianta, porque já existe algo pré-definido na vida do ser humano. E Jesus é essa chave hermenêutica. Jesus é o centro de tudo para cair e para elevar alguns, tá? E tem mais. Ele diz assim, no final, e para ser alvo de contradição. Pare e pense. Você se torna
uma pessoa que, de repente, você passa a crer em Jesus pela graça divina, mas se você você crê num Jesus, num Deus, né? Mas correto falar num, né? Porque dá a ideia de ter mais possibilidades, mas de um Deus, um único Deus, tá? Que ele é alvo de contradição. Então, olha só, se ele foi destinado para a queda de alguns, para elevar alguns, e vai ser alvo de contradição, você também. E você quer ser alvo de contradição? Não é melhor você ser alvo de contradição servindo a Deus? Percebeu a diferença? Do que você acumular coisas. Né? Às vezes eu vejo nos informativos, né, aqueles sujeitos que guardam 30 carros novos, acumula 30 carros. Eu pergunto, para quê? Eu tive um cliente, quando eu tinha um provedor de internet aqui em Vitória, isso na década de 90. Ele morava na Ilha do Frágil. Ele tinha 16 carros na época. Aí eu pergunto, para quê? Tá entendendo? Não vale a pena. Não vale a pena você ser um acumulador de coisas, tanto materiais quanto espirituais, e trazer para junto de você, entendeu? A maldição. Agora, se você estiver com Deus em Jesus Cristo, você vai fazer muitos caírem e muitos se elevarem, mas vai ser alvo de contradição, mas ele não se deixa escarnecer e não deixa os seus confundidos. Ele sempre vai te guiar. É como você imaginar aquele texto ali em João 3:8, se não me falha a memória, fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe para onde vai, nem para onde vem. Aí ele fala, assim é os que são nascidos do Espírito. Entendeu? Aparece onde quer. Entendeu? Você até ouve o barulho deles, mas você não sabe para onde ele vai, porque quem está guiando é Deus. Não é você mesmo com a sua acumulação compulsiva. Pense nisso e tenha um domingo abençoado, onde você vai se libertar de todas essas coisas. Ok? Eu espero, né, que Deus renove a sua vida, te dê forças e te use para a glória dele. E lembre-se, tá? Acumuladores compulsivos só andam para trás ou caem de uma vez por todas. Amém.